Bom, então, muito boa noite a todos, a todas. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense, Campus Ibirama, e nós estamos aqui reunidos hoje, nessa noite fria, para a sessão pública de apresentação do trabalho de conclusão de curso da aluna Marilúcia Bianca Coespel, intitulado O Canto Coral em Ibirama, um olhar para esse espaço de educação musical. Então eu vou já abrindo os trabalhos da banca, informar como serão os procedimentos, né? A nossa banca examinadora é formada pela professora Vivian Graciana Mor Janetsky, licenciada em música e especialista em educação interdisciplinar pelo Instituto Federal Catarinense, professora da Secretaria Municipal de Educação do Ibirama e do Colégio Amônia. E compõe a banca também a professora Thaís de Souza, mestre em Educação pela FURB e doutoranda da Universidade Federal de Santa Catarina na área de Letras. Então, eu gostaria de lembrar a todos, inicialmente, que, por se tratar de uma sessão pública, essa sessão está sendo gravada e ela será disposta depois publicamente nas redes sociais, livre a publicação, por se tratar de uma sessão pública, né? Isso é importante porque, em relação à questão de direitos de imagem, tudo, é necessário deixar bem claro esse ponto, que se trata de uma sessão pública. Nós vamos proceder da seguinte maneira. A Marilúcia, ela terá 20 minutos para apresentar o seu trabalho. Após a apresentação, aí a banca vai discorrer sobre o trabalho. Cada membro da banca terá 30 minutos, até 30 minutos, para analisar, para fazer os devidos comentários, sugestões, críticas, começando pela nossa convidada externa, a professora Vivian, depois a professora Thaís, que é aqui da casa, do Campus Ibirama, e aí a banca vai se retirar, fazer as deliberações, e a banca retorna para fazer a comunicação do resultado final, e assim encerramos os trabalhos. Após as manifestações da banca, né, aí o presidente, no caso eu, que sou orientador também da Marilúcia, faço alguns comentários e se for necessário, retorno a palavra para a Marilúcia, tá? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Então, peço aos que não estão com a palavra que fechem o microfone para não dar microfonia. E, Marilúcia, antes de iniciar, Marilúcia, eu quero agradecer enormemente aqui a professora Vivian. É uma grande alegria a Vivian fazer parte dessa mesa aqui, dessa banca. A Vivian, que foi nossa estudante ali, que muito nos ensinou com o seu trabalho. E também é com uma enorme alegria a professora Thaís, que aceitou participar dessa banca e que também muito abrilhanta os trabalhos dessa noite. Então, Marilúcia, te passo a palavra, 20 minutos. Bom, boa noite a todos. Essa é a banca de trabalho de conclusão de curso do curso de especialização em educação interdisciplinar. Eu sou a Marilúcia e o meu orientador foi o professor doutor Carlos Eduardo Bartel. O trabalho, intitulado Canto Coral em Ibirama, um olhar para esse espaço de educação musical, tem como objetivo a análise da prática do canto coral e suas relações sociais dentro do município de Ibirama. Para isso, foi aplicado um questionário com 2 grupos da cidade, o Coral Nazaré e o Coral União. Ambos têm mais de 20 anos de história no município
e também foi aplicado um questionário, uma entrevista com a regente desses dois grupos. Esses grupos, que são mistos, que têm tanto homens quanto mulheres, realizam um trabalho a vozes e fazem apresentações diversas, tanto no município quanto em outros municípios e até em outros estados. Então, com esse trabalho teve o objetivo de investigar por que a prática ela é tão numerosa no município, por que ela tem um número tão grande de adeptos, por que ela é tão popular na nossa cidade. Para isso, além do questionário, também foi utilizado a metodologia de pesquisa bibliográfica em literaturas específicas. O que é o canto coral? Cantores que se reúnem em grupo para entoar a mesma canção. E para isso, para entoar a mesma canção, existem algumas divisões, algumas classificações dentro do coro. Então, são feitas divisões de vozes de acordo com as classificações vocais de cada cantor para realizar esse trabalho em grupo. Ele é um espaço de trocas, é um espaço de aprendizagem musical e de integração social. Muitas vezes, os conceitos musicais são colocados de frente com pessoas que nunca tiveram contato com a música, com as aulas de música em outro espaço. Então, o coro ele acaba sendo uma sala de música, uma aula de música coletiva, além de todas as questões de convívio social e de inclusão social. O destaque aqui vai para as habilidades do regente, porque vai além do conhecimento técnico musical, estar à frente de um coro. Exige também habilidade social. Ibirama, o município do Alto Vale do Itajaí, foi idealizado como a colônia amônia, fundado pela Sociedade Colonizadora Hanseática, possui, em sua maioria, imigrantes e descendentes alemães, apesar de também ter a presença de outros grupos étnicos, como italianos, suíços e poloneses. Até 1930, o idioma principal era o alemão. E desde o período da Reforma Luterana, é uma característica germânica essa preocupação com a língua. A manutenção da identidade cultural alemã dos imigrantes, ela é fundamentada no idioma. Então, o canto ele era usado para a perpetuação da língua, para a ligação com a pátria de origem. A música sendo novamente utilizada para afirmar identidades e culturas. Para a comunidade alemã, a música ela remete ao amor à pátria, remete ao amor à Heimat, a terra que eles haviam deixado para trás. Com o surgimento das sociedades de tiro, sociedades de ginásticas naquele período, surgiram também as sociedades de canto. Por que o canto? Porque ele é mais acessível e menos exigente, então ele ganhou um espaço bem grande dentro das sociedades. Apesar de encerrarem suas atividades durante a campanha de nacionalização, no período da Segunda Guerra Mundial, 1937-1945, essas sociedades elas retornam após esse período, já entoando canções em português, já entoando hinos e músicas de forma bilíngue. O legado material e imaterial, ele ainda é bem presente no município de Ibirama. O legado material e imaterial deixado pelos imigrantes. Tanto que a igreja, que era um espaço social de grande importância durante a primeira metade do século XX, também mantém suas atividades com força no município e também tem um destaque para a quantidade de grupos existentes que são da comunidade luterana aqui na cidade. Apesar de também terem existido na história do município grupos da comunidade católica, que reuniam-se para ensaiar os cantos e hinos que seriam entoados na missa. Então, também existiram alguns grupos de canto coral da Igreja Católica, mas a predominância ainda continua sendo da Igreja Luterana. A segunda pesquisa feita pela Vivian, em 2018, existem relatos de grupos de canto coral aqui desde 1902. E em 2019, que é ano passado, quando a pesquisa foi feita, tínhamos 9 grupos atuantes no município. O Coral Misto da Sociedade Cultural, a Associação Coral Infanto Juvenil Cativar,
Coral União, Coral Ranzaré, os dois da pesquisa, né? Coral Evangélico de Ibirama, Grupo Ofertório, Coral da Missão Evangélica de União Cristã, Coral Evangélico de Taquaras e Coral Evangélico de Dalbergia, Nova Bremen. Maioria destes grupos recebe auxílio da Prefeitura Municipal de Ibirama através da contratação de regentes. O Coral Ranzaré e o Coral União são mantidos dessa forma, eles recebem auxílio da Prefeitura Municipal. Bom, sobre a minha pesquisa. Foi feito um questionário com 9 perguntas: idade, sexo, escolaridade, se participou sempre do mesmo grupo ou não, quanto tempo participa do grupo, com quantos anos surgiu o interesse pela prática, se possui conhecimento musical ou toca algum instrumento, e os motivos que fazem a pessoa estar no grupo, que fazem ela procurar a prática. Convívio em grupo, aprendizado musical, inclusão social, autoestima, autorrealização, tradição, motivação pessoal e religião. Este questionário foi feito de forma digital, foi disponibilizado de forma digital para os coralistas do Coral Ranzaré e do Coral União e recebeu a resposta de 19 participantes. Analisando então as perguntas. O item aprendizagem musical foi uma das informações mais votadas, que apareceu com mais ênfase nos motivos que fazem o coralista procurar a prática. Isso destaca, então, a relação que o coralista tem com a música para além do coro, fora do coro. 9 dos entrevistados relataram possuir conhecimento musical e 4 relataram que tocam algum instrumento musical: violão, guitarra, bateria, flauta doce e violino. Muitas vezes, esses coralistas que possuem esse conhecimento musical ou que tocam algum instrumento musical participam da execução das canções, tocando seu instrumento ou muitas vezes sendo solista ou participando de um dueto vocal. O canto, ele é uma atividade democrática para o estudo da música, para se estudar música. O educador musical húngaro Zoltán Kodály diz que a voz cantada é o ponto de partida para o processo de educação musical. Entretanto, a escuta também é muito importante dentro do processo de educação musical e muito importante dentro do coro, porque o coralista ele precisa saber ouvir a si, saber ouvir ao outro e saber ouvir ao grupo como um todo. Dentro do coro, idade, gênero, classe e qualquer outro fator de segregação não importam. As diferenças elas são colocadas de lado para se pensar no coletivo. O coro, então, ele fortalece laços, fortalece respeito entre os pares. Portanto, o convívio social foi um dos motivos também com bastante destaque nas respostas, uma afirmação bem recorrente entre os coralistas que participaram. Então, o convívio social e o convívio em grupo também. As trocas que acontecem nos ensaios, nas apresentações, as novas amizades, os novos contatos que são feitos durante os ensaios, durante as apresentações, durante os encontros de corais, motivam cada vez mais o coralista a estar em contato com este mundo, com este universo. Gera integração, gera inclusão social também no caso dos trabalhos mais em comunidades, nos grupos que são dentro das comunidades. As diferentes categorias, elas também estão juntas em um só objetivo, dentro do coro. Mesmo que fosse um grupo de uma empresa, que todos estão na mesma empresa, que exista níveis hierárquicos diferentes, dentro do coro, esse tipo de divisão, de classificação, ele não importa. Todos são iguais, todos estão lá com o mesmo objetivo. Existe essa quebra de barreiras, essa quebra social. Os entrevistados relataram ter as mais diferentes profissões: advogado, aposentado, agente de relacionamentos e negócios, balconista, costureira, dolar, estudante, funcionário público, modelador, professor e secretário. Então, essas profissões dentro do coro, elas não
não importam porque o objetivo é o mesmo. Então, o coro ele se torna um espaço totalmente livre de hierarquias, livre de diferenças de classes. Motivações pessoais também apareceram com bastante ênfase nas respostas. A satisfação de cantar em grupo, de poder entoar a própria voz, de estar em contato direto com a plateia, de ter no máximo uma pasta que te separa do coro, do palco para o público, gera uma satisfação pessoal no coralista, perder a vergonha, perder a timidez de estar lá no palco. Então, apesar de todas essas questões analisadas, as motivações pessoais também poderiam ser vistas caso a caso, porque cada coralista que chega no grupo tem a sua motivação diferente do outro coralista. Então, elas são bem pontuais. A autoestima e a autorrealização também caminham nesse mesmo sentido de serem analisadas caso a caso. Alguns dados sobre os coralistas do Coral Hansa-Ré e Coral União. Dos entrevistados, 14 são mulheres, 4 homens e 1 não respondeu. Mas se a gente analisar visualmente, até é a realidade dos grupos, a maioria das mulheres. Em relação à idade, varia muito. Vai dos 18 aos 73 anos. O Coral Hansa-Ré é o grupo mais jovem, que tem a presença de mais jovens na sua composição, diferentemente do Coral União. Alguns relataram que o seu interesse surgiu na infância, outros quando mais velhos. Sobre a escolaridade dos coralistas, um grande número possui graduação e pós-graduação. Outros estão cursando. E aqui gera algumas situações. A primeira, eu volto lá a falar da idade, que é a rejeição, que acaba acontecendo a rejeição entre os jovens dos grupos, dos chamados estereótipos, de eu ver um grupo infantil e achar que aquilo é para aquela idade, de não me encaixar, de ver um grupo com pessoas mais velhas e achar que eu não me encaixo naquela atividade. Cria-se essa barreira, cria-se esse estereótipo entre os jovens. Alguns que já tiveram contato com a prática acabam voltando, passando o período da adolescência. Outros, quando voltam para procurar o grupo, conflita com o curso superior que eles estão fazendo, porque eles acabam os ensaios acabam acontecendo no mesmo horário que as aulas e conflita, então eles não conseguem participar dos ensaios do coro. Então, nesse sentido, o uso das tecnologias, das gravações feitas para estudar em casa, auxilia e muito no processo, pois esses coralistas que estão estudando, que não conseguem ir nos ensaios, acabam estudando as gravações em casa e participando das apresentações. E também para os que não leem uma partitura ou não tocam um instrumento, porque alguns relataram possuir conhecimento musical, mas não foram todos. Então, para facilitar o processo de ensaio, para facilitar o trabalho, são feitas essas gravações para o coralista ele estudar em casa. Cabe aqui agora uma análise também ao papel do regente, que é o mediador do trabalho. Ele é responsável pela gestão do grupo, ele é fundamental para a execução das peças. Ele precisa ter o conhecimento técnico musical, mas ele também precisa ter todo o traquejo social, de ter uma comunicação boa, clara e uma boa relação com os coralistas. Porque não existe regente se não existir coralista. Então, ele precisa saber lidar com o grupo, saber lidar com as pessoas para ter um bom resultado final. Ele é fundamental para o trabalho, tanto quanto os coralistas. Em relação à educação musical dentro do coro, na entrevista feita com a Vivian, que é regente do Coral União e do Coral Hansa-Ré, ela relatou que o regente acaba sendo professor, o regente acaba sendo professor de música.
porque ele acaba dentro do ensaio falando sobre conceitos, explicando conceitos que muitas vezes o coralista nunca teve contato, transformando realmente o coro numa sala de aula e o regente também em professor que precisa explicar tais conteúdos. Em relação a repertório, quando questionada, ela falou também que o coro é um universo musical totalmente diferente do que o coralista está acostumado a consumir. Não é a cultura de massa que ele está acostumado, é um repertório novo que é trazido para dentro do coro e que o coralista entra em contato. Então, ele tem um novo repertório, um novo universo musical. Sobre as diferenças de religiões dentro do grupo, ela é regente de 3 corais aqui na cidade. O Coral Evangélico da Missão Evangélica de União Cristã, o Coral da Melk, e que é dentro da igreja. Então, ele é um coro que os participantes são daquela religião, são cristãos. Mas dentro do Coral União e do Coral Nazaré já existe uma mistura de religiões. Então, é um fator que está lá dentro, mas ele não interfere no trabalho do grupo. Eu acho que eu falei rápido. Vamos para as considerações finais. A tradição, ela não apareceu como votada nos motivos que levam a pessoa a fazer parte do coro. Ou seja, houve uma mudança no motivo da participação. Os grupos ainda entoam canções com o intuito de louvor e adoração. Em alguns casos, ainda cantam em alemão, Coral União mais que o Coral Nazaré. Mas já existem novos motivos que trazem o coralista para a prática, que fazem a prática ser tão popular no município. Então, já tem novas perspectivas que trazem o coralista para aquele espaço, que trazem as pessoas para fazerem parte daquilo. Sobre as questões de idade, seria interessante no município repensar algumas formas para atrair mais jovens para os grupos, apesar de já existirem ações que atuam nessa frente, como a Associação Coral Infanto Juvenil Cativar, e que trabalha com crianças e adolescentes, e a Escola Municipal de Música, que ela é mantida pelo Departamento Municipal de Cultura através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, que fornece aula de instrumentos, aulas de técnica vocal para toda a comunidade. Só que poderiam ser repensadas algumas atitudes no município para atrair mais pessoas, para fomentar mais ainda a prática dentro do município, porque são ações desse tipo, ações desse nível, que fomentam a prática, que fazem todos os interessados em música, todos os interessados nessa cultura, terem contato e conseguirem ter acesso. Então, esse é o caminho para levar a música e a cultura em geral a todos os interessados. Era isso. Eu acho que eu falei muito rápido. Muito obrigado, Marilúcia. Ainda sobrou 1 minuto. Nossa! Então, feita essa explanação, já passo imediatamente a palavra para a Vivian. Muito bem, Marilúcia. Parabéns, Marilúcia, pelo teu trabalho, que traz um diagnóstico bem interessante, né, da prática do canto coral aqui no nosso município, uma pesquisa também bem elaborada. E, apesar do nosso município ser pequeno, a quantidade de grupos, como tu já falaste também, é grande, são 9 grupos atualmente em atividade, e eu acho que fica bem claro que a questão da tradição e da cultura trazida, né, pelos primeiros colonizadores, ela é importante, sim, apesar de que tu dissesse que não apareceu, né, como um dos fatores principais. Talvez aqui, até pelo fato da pesquisa ter sido feita com grupos mais jovens,
né? Claro, aqui eu falo de hipóteses, né, de suposições, mas eu creio que talvez se essa mesma pesquisa tivesse sido feita com os corais, digamos, mais antigos, né, os mais antigos, que são da Sociedade Cultural e o Coral Evangélico da Igreja Luterana do Centro, talvez apareceria a questão tradição mais forte, né? A gente vê pela própria língua também, eles cantam muito ainda na língua alemã, o Coral União também, a gente já vai chegar lá. Mas interessante também o perfil traçado dos componentes, e nos ajuda também a compreender as motivações dos participantes, que é um ponto bem importante a ser considerado. Eu vou apontar apenas algumas pequenas sugestões que tu podes incluir no teu trabalho, tá? Logo no início, quando tu fala das classificações quanto à formação vocal, a tessitura vocal, né, quando a gente pode classificar o grupo em coral misto, ou feminino, ou masculino, ou também por naipes, de acordo com o número de vozes, 2 vozes, 3 vozes, 4 vozes, sopranos, contraltos, tenores e baixos, ok? Essa classificação mais técnica, tu poderia citar também a classificação quanto à formação dos espaços das instituições mantenedoras dos grupos, né? Eu sei que ali no final até tu citasse um pouco, se é um coral de igreja, eu sei que aquele grupo todo vai ter o mesmo perfil, mas tu poderias colocar isso lá no começo, que existem também essas classificações, né? Coro de empresa, coro de clube, de associação, de universidade, né? De escola. Outra classificação interessante também se o coro é amador ou se ele é profissional. A grande maioria dos nossos coros são amadores, nossos todos aqui são amadores, por quê? Isso também reflete na tua pesquisa. A motivação não é profissional, não é por remuneração, a motivação quase sempre é pessoal, é por satisfação, é por lazer. Então, isso também fica bem claro, às vezes até como terapia, né? Muitas pessoas vêm me falar que usam esse momento do ensaio, ou mesmo de estar em frente ao público, como forma terapêutica. Depois, lá no final, no capítulo 4, finalzinho, quando tu falas da função da regência, também dá para acrescentar que o regente, além de mediar as questões entre os cantores, tu podes colocar que ele media também entre o coro e o público, e a comunicação, né, entre o coro e o público. E o que vai ser essa ponte? É o repertório. Então, o repertório, ele tem que agradar? Ele tem que agradar. Ele tem que agradar tanto o coro quanto o público. Então, é uma tarefa difícil, e para isso a gente conversa, né? Para isso existe a participação do coro, quando tu diz também na tua pesquisa que o coro, ele sugere o repertório, ele ajuda a sugerir, sim, mas quem vai definir é o gente, por quê? Porque ele vai definir dentro das possibilidades, dentro das limitações, dentro das dificuldades e facilidades de cada grupo. Eu rejo os 2 grupos que foram analisados, e os 2 grupos são diferentes, tanto quanto pela faixa etária, quanto às vezes até pela origem, né? As pessoas, os participantes do Coral União, na maioria são descendentes de alemães e de italianos, então é fácil de cantar uma música alemã. No Coral Hansa-Ré já não é tão fácil. O Coral Hansa-Ré é um coral que a gente acaba utilizando músicas mais atuais, daí entra a questão da cultura de massa, que tu também mencionasse, embora que nem sempre seja interessante usar a música, né, da cultura de massa, porque
o público também quer ouvir uma coisa diferente do que ele é acostumado a ouvir na televisão ou na rádio. Então, existe uma comparação, porque existem pessoas que cantam nos dois grupos. Ah, mas por que em tal grupo as músicas são mais legais, as músicas são mais animadas e tal, né? Mas é por isso, porque cada grupo tem o seu estilo, as suas dificuldades, as suas limitações, e isso precisa ser respeitado. E muitas vezes a gente acaba cedendo, sim, eu vou levar essa música, mas o regente acaba tendo que fazer um arranjo novo, ou adaptando um arranjo que já existe para quê? Para que se adeque àquele grupo. Então, é uma coisa, às vezes, muito particular, né? O trabalho de regente não é só ali na hora da apresentação, não. É a questão da preparação e adaptar o repertório conforme o perfil do seu grupo, né? Também interessante. Mas tudo isso também, a tua pesquisa respondeu muito bem, né? A questão dos perfis dos grupos, a diferença entre esses dois grupos, né? Então, imagina se você tivesse feito a pesquisa, talvez com os outros grupos, e achar um leque de respostas ainda mais extenso e diferenciado. Mas muito interessante, e você está de parabéns, Mariluce. Obrigada. Obrigada. Por nada. Alguns dos apontamentos muito pertinentes. E agora eu passo a palavra para a professora Thaís fazer as suas considerações. Gente, boa noite a todos vocês. Agradeço bastante de antemão, né, poder participar dessa banca, desse diálogo. E quando eu comecei a ler o trabalho da Mari, eu lembrei de uma citação de um texto da Zavala, na qual ela discute a produção acadêmica, que diz que produzir um texto acadêmico é como cantar uma música com coro atrás. A necessidade de ter essas outras vozes para cantar em harmonia ou em oposição a elas é uma espécie de regra sobre a forma na qual se constrói o conhecimento acadêmico. E aí eu fiquei refletindo bastante, né, sobre esses papéis de constituição social, né, dos quais a gente faz parte. A gente é constituído e a nossa identidade, ela é, né, constituída, ela é forjada nas nossas relações sociais, e assim como na academia, né, que tanto nos constitui, né, nas atividades nas quais a gente está inserido, o coro, né, o coral, o canto coral, com certeza também é um espaço de constituição, né, e aí eu fiquei pensando, enquanto vocês dialogavam na apresentação da Mari, sobre a questão da tradição, né, e aí é uma das coisas que eu já vou apontar. Tu começas as tuas considerações trazendo uma negativa, né? Embora historicamente a gente tenha, né, a questão da tradição, não apareceu nas nossas respostas. E aí eu fiquei me perguntando qual foi a hipótese implícita que ficou no teu trabalho, né? Porque em nenhum momento essa hipótese ela é apresentada, mas claro, com o conhecimento que tu tens, né, de causa da realidade desses coros, isso é trazido. E aí eu fiquei pensando de quais instituições sociais mesmo a gente faz parte pela tradição. Às vezes, a instituição, ela se mantém pela tradição, né? Os cantos corais, eles são muito tradicionais na nossa região por conta da cultura, por conta dos inúmeros fatos que tu trouxeste no texto. Mas nem sempre eu faço parte deles por conta da tradição. Eles existem sim por isso, né? Mas eu posso inserir, eu posso admirar, mas ela pode não ser a minha motivação inicial. Né? E isso não quer dizer que eu não dê importância, não seja relevante essa questão da tradição, né? Talvez não seja a minha motivação inicial. E o que eu fiquei pensando que talvez seja interessante colocar no teu trabalho, Mariluce, ouvindo, né, a professora Vivian falar, é uma problematização da escolha dos corais que foram analisados no teu trabalho. Né? Porque como a professora Vivian falou, se fossem analisados outros
outros, né, talvez a amostra fosse diferente, as respostas fossem diferentes. Então, eu acho que precisa, na parte que tu fazes essa apresentação, essa construção do perfil mesmo, relacionar com a escolha dos grupos, e não tem problema nenhum nisso, né, não é demérito nenhum, é tu compreender que o teu grupo social, o teu grupo de participantes te ofereceu esse olhar, né, que talvez se tu tivesse selecionado outro grupo, esse olhar seria diferente. Mas eu acho que é interessante para o teu leitor saber que dentre as possibilidades, esses 2 grupos foram escolhidos, e aí tu justifica por quê, né? Por que eu escolhi trabalhar com esses 2 grupos dentro de um universo, acho que foram 9 grupos que a professora Vivian falou, né, que a gente tem. Então, a amostra, ela é representativa, sim, ela é, né, dentro da população que a gente tem, né, de coralistas, é bem importante. Eu acho que, né, como eu não sou da música, sou só uma apreciadora e que bastante aprendeu com o teu trabalho, eu olhei muito talvez com o olhar de professora em alguns aspectos, mas o que eu acho que talvez seja a minha maior contribuição para ti, seja em relação à tua metodologia disposta no artigo. Né? Se tu pegares a tua metodologia no artigo, ela está bem sucinta e bem enxuta. E uma das coisas que eu acho que é interessante sempre que a gente publica um trabalho, trazer informação para o leitor, para que ele possa chegar a duplicar a nossa pesquisa, se for da vontade dele, em outro contexto. Né? E aí falta informação contextual no artigo. A metodologia, ela foi bem executada, né? Não tem nenhum problema metodológico, eu acho que é só uma questão de redação mesmo, né? Fiquei pensando, quando tu trazes que a pesquisa é bibliográfica, fiquei pensando se não são todos os trabalhos acadêmicos que a gente pressupõe uma pesquisa bibliográfica para fundamentar. A gente espera que todo trabalho acadêmico tenha, nem todo tem. Né? A gente esperar é uma coisa, nem todo trabalho acadêmico com o qual a gente entra em contato tem essa fundamentação teórica. O teu tem e está belíssima, né? Ele está aprofundado, ele tem bastante dado histórico. Então eu fiquei pensando se seria mesmo essa a classificação da tua pesquisa. Acho que não é. Né, mas talvez tu possas conversar com o professor Carlos e discutir se é ou não é. Né? Eu fiquei pensando que eu deixaria mais claros os movimentos metodológicos que tu tivesse, né? Porque tu tem 2 movimentos metodológicos que eu percebo, que é a entrevista com a regente e o questionário com os participantes. Né? Então eu deixaria isso um pouquinho mais claro no teu trabalho para que fique mais tangível para o leitor quando ele for entrando em contato com os dados, né? Tanto a caracterização dos sujeitos, os motivos que levaram eles a participar disso, né? Quanto a visão da regente, que como tu também sinalizaste no texto, ela é fundamental, né? Mas para que fique bem claro para o leitor que tu não tens o mesmo instrumento de pesquisa com esses 2 grupos, né? Tanto com a regente quanto com os coralistas. Até porque a tua condição de coleta ou de geração de dados, ela é diferente de um grupo de coralistas para uma regente. Né? Então, a tua possibilidade de dialogar com ela por meio de uma entrevista, ela é muito mais real do que você entrevistar todos os participantes do coral. Né? E aí tu já justifica a tua coleta de dados com uma forma um pouquinho mais aprofundada, né? Deixa eu ver o que mais. Eu retomaria nas considerações o teu objetivo de pesquisa. Né? Eu acho que é bem importante porque o leitor ele teve contato lá na introdução, lá nas considerações, talvez ele não lembre mais, né? E aí, o que foi alcançado? Como é que foi alcançado? Né? Porque foi, sim, a gente sabe, né? Analisando aí com bastante cuidado, mas eu não começaria as considerações com uma negativa. Porque, como eu te falei, não tem uma hipótese explícita, né? Ela é implícita, muito provavelmente ela foi até motivadora da tua pesquisa, né? Dos motivos que te levou a pesquisar o que tu pesquisas, e claro, o teu conhecimento de causa como coralista, como regente do cativário, enfim, essas questões todas que te motivaram e que são, né, até anteriores à tua pesquisa.
obviamente. Mas eu traria novamente esse objetivo, retomaria ele e olharia mesmo para os teus dados. Como é que foi, né, possível? E a partir disso, daquilo que tu pesquisou, quais são os desdobramentos possíveis? Que eu acho que é uma das coisas que também é interessante. Seria interessante olhar para esses outros grupos, né? Sim ou não? Seria interessante, talvez, um acompanhamento, não sei, uma conversa, um grupo focal, não sei, assim, né? O que tem de limitação e o que tem de desdobramento para os próximos passos, né? Mas gostaria de te dar os parabéns. É muito bom estar aqui dialogando contigo. A pesquisa é muito bonita, né? Com muita informação contextual para a gente que acompanha, né, e que tem vivência aqui de assistir aos coros, enfim, e sabe da existência, da importância, né, cultural, é muito gratificante. E quanto diz, né, como trazer esses jovens para cá? Eu acho que é aproximando da escola, né? Muitos deles não têm acesso ao que é além da escola. E não é que eu estou querendo jogar mais uma função, porque, coitada, a escola abraça muita coisa, né? Sobre qualquer questão social que acontece, precisa fazer, né, trabalho sobre todo e qualquer tema social, ele vai desaguar na escola. Mas é que muitas das nossas crianças, dos nossos adolescentes, eles não têm contato com o que não é proibido pela escola, né? As apresentações culturais, outras instâncias sociais, muitas vezes eles não têm contato, né? Por conta de não conhecer, por conta de não se interessar inicialmente, porque muitas vezes a gente só se interessa quando de fato conhece, né? Então, talvez seja aí uma possibilidade. Fico pensando muito, eu, por exemplo, quando fiz parte do grupo folclórico, foi porque eu vi uma apresentação. E aí isso me encheu os olhos e me chamou a atenção. Eu acho que a gente é muito disso, né, dessa interação. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa que eu já falei um monte. Obrigada. Então, eu quero agradecer aqui a Vivian, a Thaís, né, a Lisandra e a Alice, que estão nos acompanhando aqui também. E assim, quero parabenizar a Mariluce, porque eu que pesquiso temas relacionados à imigração e colonização no sul do Brasil, eu tenho sempre muito interesse em assuntos. E claro que aqui eu não me aventuro a entrar nas questões de âmbito técnico, que aqui tanto a Vivian quanto a Mariluce podem nos dar aulas e aulas sobre isso. Mas assim, quando nós falamos em imigração, nós temos que pensar por que as pessoas migram, né? No caso dos alemães que vieram para o Brasil no século XIX, século XX, eles buscavam melhoria nas condições de vida e buscavam o trabalho na terra, porque a terra que faltava na Europa havia de sobra aqui na América, né? Então vai ter imigração alemã para o sul do Brasil, mas também para a América Latina, para os Estados Unidos e tudo. Esse imigrante, quando ele chega num país, ele é o estrangeiro. Então ele já tem duas identidades, a identidade de imigrante e de estrangeiro. E o seu filho, que é o descendente, já vai estar desenraizado, ele já vai ter uma terceira identidade, ele vai ser um híbrido, vamos dizer assim. Agora, quando esses imigrantes vêm, entram num país, e no caso dos alemães, aqui a maioria trouxe do ponto de vista da trabalho, se a gente pensar materialmente, mas se a gente pensar em termos imateriais e simbólicos, a mala veio carregada, porque eles trouxeram seus costumes, suas crenças, seus hábitos, suas ideias, enfim, a sua visão de mundo. Claro, a gente não pode desconsiderar que veio muito alemão para cá, com muito dinheiro, muito capital, né? A família Hering, por exemplo, já chegou rica no Brasil, investiram esses capitais aqui e ajudaram a desenvolver a região sul do ponto de vista industrial. Tanto é que Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, junto com São Paulo, são estados muito industrializados. E é importante essa característica porque existem estados que não existe sequer indústria no Brasil.
O clube de bolão, o clube de caça e tiro, o clube recreativo, e nesse conjunto cultural também há os clubes de canto, né? E aí, claro, os alemães se dividiam entre luteranos e católicos. Não é por acaso que Ibirama é o único lugar do Brasil que existe um santo católico que não existe mais nenhum lugar aqui no Brasil, que é o Santo Berto. Se vocês forem pesquisar a igreja de Santa Terezinha, de Santo Antônio, tem 200, 300 no Brasil. De Santo Berto só tem uma, que é em Ibirama. Mas por que tem esse santo aqui, que é o santo da caça, é o santo dos caçadores? Porque aqui havia clubes de caça e tiro. Então, a questão aqui é como transplantar uma cultura de um país e adaptar em outro. Então, aqui nós temos a figura do teuto brasileiro. E aí eu acho que é a grande contribuição do trabalho da Marilúcia, porque a Marilúcia ela vai mostrando como essa tradição, que a Vivian tão bem falou ali, como essa tradição ela vai sofrendo modificações. E eu gostei muito de ouvir quando a Vivian diz que as gerações mais velhas são mais conservadoras, são mais arraigadas, mais apegadas à tradição. E os mais jovens, inclusive muitos, né, para não dizer a maioria, não sabem nem falar mais a língua mãe, são mais abertos a essa mudança. Tá? Mas eu já vou entrar nessas questões que a Vivian e a Thaís trouxeram tão bem, e eu acho que isso vai enriquecer muito o teu trabalho, Mariluz. Porque Ibirama é uma cidade muito rica em termos culturais. Ela é muito grande em termos culturais. E aqui há muita preocupação com a cultura. E só o fato de a gente estar discutindo um trabalho que trata de uma prática cultural, refletindo sobre essa prática, já mostra essa preocupação com a cultura, com as tradições. E tem uma questão, eu tenho visto nos documentos que a língua, até 1950, não 30, 50, os documentos estão apresentando hoje, a língua alemã era majoritária ainda em Ibirama. Não só a língua, como também os casamentos endogâmicos dentro do grupo. Ou seja, quem é de origem alemã não casa com quem é de outra origem. Se fizer isso, vai ser muito mal falado dentro do grupo, porque isso vai contaminar o sangue. Né? Nós temos aqui um pressuposto de nacionalismo germânico que é muito diferente do nosso. A nacionalidade está no sangue. Né? Então, isso pode ser transmitido para o descendente. Então, não se casa alemão com italiano, não se casa alemão com brasileiro, né? Não se casa com português, não se casa, porque isso vai desvirtuando a cultura, né? Os hábitos, a língua. Então, nós estamos falando também de identidades, tá? Eu acho, Marilúcia, que essas contribuições aqui, olha, elas vão reforçar muito o trabalho, que eu já considero bom, porque a tese do trabalho é essa. Os motivos da participação estão se modificando. Agora, a Vivian, ela trouxe uma perspectiva ali que torna mais complexa essa análise, porque a Vivian, ela coloca em outro patamar a coisa, ela, olha, analisa o conflito de gerações, né? Não necessariamente um conflito, mas há visões diferentes entre os mais velhos e os mais novos. E uma outra questão, são uma cidade tão pequena com tantos grupos corais. Por quê? Tantos grupos de canto. Né? Eu não sei se a palavra certa seria essa, mas assim, vou dizer que existem dissidências. Tá? E dissidência aqui não da divergência, do conflito, mas é aquela coisa, o interesse. Um quer a música popular, outro quer a música mais tradicional, outro quer aquela música que a gente não encontra mais no rádio, como foi citado aqui. Então, esses grupos, eles vão colocando o problema da pesquisa em outro patamar, vai tornando o problema mais complexo. E essa questão da tradição, e o município de Ibirama, ele busca conservar as tradições, né? Essa é bastante forte, a gente não pode desconsiderar. Mas, ao mesmo tempo, não pode desconsiderar a mudança.
Então, eu vejo o trabalho da Mariluce como assim, uma continuidade do trabalho da Vivian. O trabalho da Vivian era um trabalho mais de caráter histórico, né? E o da Mariluce é mais sociológico, busca compreender a dinâmica que está movimentando essa história. E, claro, o grande fio condutor aí é a educação. Então, essas sugestões, eu acho que elas acrescentam muito no trabalho. Eu particularmente, fiquei muito feliz, porque trouxe para outro patamar a discussão. E aí a Thais traz também ali uma questão que é problematizar os corais, né? Por que que um coral tem essa perspectiva, por que que o outro tem a outra perspectiva, tá? Eu acho que vai enriquecer muito o teu trabalho, essas considerações. Eu acho que tu pode acrescentar. Depois a Vivian e a Thaís vão nos enviar lá os pareceres, né? E vai aprimorar muito o trabalho que já está no caminho certo. Então, são essas minhas considerações. Quero te parabenizar, né? Ver se tu quer fazer alguma consideração final, que assim que depois a banca vai se retirar para a gente deliberar e fazer a leitura da ata. Mariluce, tem alguma consideração? Gostaria de fazer alguma Acho que consideração? não. Já estou bem. Eu agradeço as considerações da Thaís, da Vivian. Achei elas bem pertinentes. São coisas. Algumas coisas eu até lendo, estudando a apresentação, eu pensei, meu, mas eu precisava ter comentado disso ainda. Algumas coisas eu já tinha sentido falta, e eu acredito que isso vai enriquecer muito mais ainda o trabalho. E eu sei que tem muita coisa ainda que dá para trabalhar em cima desse tema, ainda que eu posso explorar acima desse tema. Mas eu agradeço muito as considerações, serão muito úteis. E assim, né, Mariluce, como tu vivencia isso, a Vivian também vivencia, aquilo que aparece no texto tem que ser observado no dia a dia, né? Isso que é o mais importante, porque vocês estão falando da identidade do município, estão falando da cultura do município, e estão falando também de vocês. Então, eu quero também já agradecer a Vivian, agradecer a Thaís. Nós vamos nos retirar agora temporariamente, nós vamos desligar o nosso microfone, nossa câmera. Vocês fiquem aí curtindo um coral, Tá. E nós já retornaremos para a comunicação do resultado final, tá bom? Sim. E aí,
Passou nervosismo? Mais ou menos. Eu acho que pode falar, eles não estão aí, né? Eu também acho que pode. Ou estão? Eu tava sentadinha. Eu sei que eles estão gravando, mas tudo Foi certo. muito bem. Obrigada. Foi muito bem, parabéns, adorei. Falou Obrigada. muito bem. As Eu achei que eu considerações tinha... da tua banca também muito pertinentes. Poxa. Sim, muito entendidos. Eu gostei muito das Pois é. considerações. Foi muito bom. Sim, eu também gostei. Bem enriquecedor, assim. Sim. Fosse Eu muito achei que eu bem, tinha parabéns. falado... Obrigada. Eu achei que eu tinha falado tudo muito rápido, mas no fim deu certo. Rápido? É. Mas se eu não tivesse... No começo falou bem rápido, mas depois normalizou. É, porque eu vi que eu tava falando muito rápido. Porque eu achei que eu ia, tipo, em 10 minutos tá pronto, mas deu tempo certo. É que se a gente fica nervosa, né? Imagina todo mundo desliga o microfone, aí é tu, né? Sim. Pessoalmente é mais ou menos assim também. É. Mas pessoalmente tem os slides, né? Sim, que é um... Na verdade, o slide, ele acaba sendo uma bengala, uma ajuda, né? De tu não te perder, de... Ajuda bastante, que daí tu vai seguindo o roteiro, né? Uhum. Aqui eu tive que eu O montei Eduardo meu também te roteiro, mandou né? parabéns, ele tava aqui escutando. É, obrigada. Não, foi muito bem, parabéns. Yeah. Tá esperando a nota? Uhum. Eles falam publicamente a nota? Falam, vamos voltar aqui nessa chamada para falar. Ah, tá. Eles Está devem sendo estar gravado. gravando, né? Ah, tá. Então, então eu vou esperar aqui, eu só queria te dar parabéns. Obrigada. Eu não sei se a Lisandra tá aí ainda. Agora eu vou desligar o áudio, tá bom? Tá. Eu acho que tá, mas talvez ela estava com o mesmo receio que eu. Dizer oi, Lisandra. Não foge, Mari? Voltei. Então, eu vou fazer a leitura da ata para nós encerrarmos a sessão. Então, quero mais uma vez agradecer a professora Thais, a Vivian. Prazer, Vivian, te encontrar, né? Menos bom, vamos dizer assim, né? Eu gostaria que fosse a sessão presencial. E isso aqui foi bem lembrado por vocês também. Nós temos mais essa novidade. Muitas universidades estavam trabalhando já com banca à distância, banca remota, por questão financeira. E agora tem esse novo cenário, né? E espero que a gente possa se encontrar presencialmente o mais breve possível, porque esse 2020 não está sendo nada fácil. É pandemia, é ciclone e por aí vai. É gafanhoto. Gafanhoto. Menos mal que essa banca aqui foi um alento, um ponto de luz nesse ambiente tão obscuro que está sendo 2020. Eu vou compartilhar com vocês aqui a ata. Eu só quero que me digam se está aparecendo aí, me falem, porque eu não enxergo. Está sim, professor. Eu vou fazer a leitura aqui, né, no dia 2 de julho de 2020, às 19 horas, em sessão pública realizada através do Google Meet, do Instituto Federal Catarinense, campus Ibirama, sobre a presidência do professor Dr.
Carlos Eduardo Bartel, de curso da aluna Marilúcia, do curso de pós-graduação Lato Sensu, especialização em educação interdisciplinar, visando a obtenção do título de especialista. A banca constituída pelos professores Carlos Eduardo Bartel, Thaís de Souza e Vivian Janetsky. A banca foi constituída por esses professores que eu citei. Iniciando a banca, a presidência deu conhecimento aos seus membros. Se quiserem acrescentar alguma coisa, podem falar. E à candidata. As normas que regem a defesa de trabalho de conclusão de curso. A seguir, a aluna passou a defesa de seu trabalho intitulado Canto Coral em Ibirama, um olhar para esse espaço de educação musical. Encerrada a defesa, procedeu-se ao julgamento e as observações da banca foram sugeridas à candidata nas fichas individuais, que depois as professoras Thaís e Vivian vão enviar para mim, né, para a gente arquivar essas fichas, e essas fichas serão também enviadas para a Marilúcia fazer as devidas correções e acréscimos aqui que foram sugeridos. Individuais de avaliação que seguem anexas a esta ata. Feitas as observações, verificou-se que a aluna foi aprovada mediante acatamento das recomendações da banca, com a seguinte média final, 9,5. Não havendo mais nada a tratar, lavrou-se a presente ata, reconhecida publicamente pelos membros da banca examinadora, e por mim, exatamente às 20 horas. 20 horas de 2 de julho de 2020. Então, deixa eu retornar aqui, encerrei a apresentação, parar a apresentação. Mais alguma questão? Já encerramos agora a nossa banca. Marilúcia, amanhã a gente conversa por e-mail, eu vou aguardar as fichas ali, os pareceres da Vivian e da Thaís, para que a gente possa fazer os devidos acréscimos. Quero agradecer a todas, desejar uma boa noite, né? Eu acho que foi uma banca bastante produtiva. Eu, particularmente, gostei muito do trabalho, dos acréscimos aqui, e fiquei também muito feliz de a gente poder se reencontrar, ainda que não fosse presencialmente, mas a gente poder estar aqui junto, dialogando por uma questão que nos diz respeito, visto que estamos todos aqui em Ibirama, né, na antiga colônia Amônia, da qual o Getúlio fazia parte também. Muito obrigado a todos. Boa noite. Ô, Mari, faz um print aí para deixar registrado esse momento. Pois é, alguém faz para mim que eu tô no celular,